Olá, paz do Senhor, tudo bem? Hoje vamos falar a respeito de fé. A palavra do Senhor, ela se encontra lá em Hebreus 11, versículo 6, que fala: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Aleluia! Só em nos aproximarmos de Deus, a gente já tem que crer que Ele existe. Senão, aquele que não crê que Deus existe, não se aproxima dele, não busca Ele. Não é verdade? E aqui a Bíblia traz muitos exemplos de homens que viveram pela fé, homens que são chamados pais da fé. Nós temos o exemplo lá do início, o exemplo de Abel, né, que ele tinha uma fé muito grande em Deus, tanto que a oferta que ele ofereceu a Deus foi a melhor, porque ele sabia que Deus ia receber, né? Ele sabia a grandeza de Deus, ele sabia o que Deus merece de nós, que é o nosso melhor, tudo aquilo que a gente tem de melhor para entregar, que nós venhamos entregar a Deus. Assim foi como Abel fez, né? Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a do irmão, justamente porque a de Abel foi a melhor, porque ele agiu pela fé. E também temos o exemplo de Noé, quando construiu a arca, né? Aquele povo ali, tudo indo contra ele, chamando de louco, mas ele estava seguindo a direção de Deus. Naquela época não havia chuva, não chovia, então só uma pessoa com muita fé mesmo queria acreditar no que Noé acreditou, de acreditar que ia ter tanta chuva que ia acabar, inundar toda a terra, ao ponto de todos morrerem debaixo da água. Então, são pessoas que foram destacadas assim pela fé grande, né? Tivemos também o exemplo de Abraão, que não conhecia Deus, pelo contrário, os pais dele serviam a ídolos, e no entanto Deus chamou, Deus falou com ele, e ele acreditou naquilo que Deus falou. Tirou ele daquele povo, separou, levou para um lugar onde ele não conhecia. Deus só falou: sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele confiou em Deus e ele foi, sem saber para onde ele estava indo. Deus prometeu que ia dar um filho para ele, e ele acreditou que Deus ia dar o filho, e Deus deu. Sara gerou na velhice, então ela teve aí os seus tropeços, né, no tempo da espera, porque foi um tempo muito longo, quando ela pegou a serva dela e deu para Abraão se deitar, para ter um filho, achando que Deus tinha mudado a promessa dele, achando que Deus não ia cumprir mais. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Nós, no tempo da espera, achamos que Deus mudou os planos, não é verdade? Mas se Deus prometeu, Ele cumpre. Cabe a nós acreditar, esperar. É difícil esperar no Senhor? Sim, é muito difícil esperar. O tempo da espera não é fácil. Muita coisa acontece até a promessa se cumprir. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Creia que o Senhor vai fazer. E tanto que na vida de Sara o Senhor cumpriu. O Senhor deu filho. E quando foi depois, Deus ainda foi testar a fé de Abraão, quando pediu o filho em sacrifício. E Abraão levou, confiando que Deus ia preparar um cordeiro para si. E assim Deus fez. Então, são pessoas que nós temos como exemplo de muita fé. São pessoas de muita fé. Mas também tem a mim e tem a você que temos fé. Nós não estamos destacados aqui na Bíblia, mas se você parar para pensar na sua vida, quantos momentos você já viveu onde você agiu pela fé? Quantos momentos você esperou em Deus e aconteceu?
Eu gosto até de usar um exemplo com a minha filha, que ela às vezes fica querendo ver o Papai do Céu. E eu explico para ela, filha, a gente não pode ver, porém o Papai do Céu é igual o vento. Põe em sua mão, vê se você não sente o vento. Um dia nós estávamos vindo num carro e ela começou a chorar, falando que queria ver o Papai do Céu. Ela queria morrer para ela ver o Papai do Céu. Aí eu expliquei para ela, né, que o Papai do Céu a gente não vê, porém a gente sente. Aí eu pedi para ela pôr a mão fora da janela e ela colocou e ela sentiu o vento. Eu falei, você está vendo? Ela falou, não. Eu falei, mas ele existe. Você sabe que é o vento. Aí ela, sim. Eu falei, então, igualmente ao Papai do Céu, nós não vemos, mas nós sentimos ele. Ele está aqui conosco, ele está pertinho de nós. Nós não vemos, nós não podemos tocar nele, mas nós sentimos. Quando nós nos colocamos na presença dele, quando nós nos entregamos a ele, quando nós buscamos, ele se apresenta a nós. Nós sentimos a presença dele. E quando o Senhor abre a nossa visão espiritual, quem aqui já teve experiências com Deus ao ponto de ver algo espiritual, algo que está ali no oculto, que só você está vendo? Como é maravilhoso Deus te revelar algo, como é umas experiências que você nunca esquece. É coisa que Deus marca você, é coisa que você jamais na vida você vai esquecer. Quando Deus fala contigo, no seu íntimo, você nunca esquece. Deus marca com esses momentos nossas vidas. E você nunca esquece. Isso é fé. Quando você vive em fé, o ser humano, o cristão, ele não vive pelos olhos do que ele vê, ele não vive pelo que ele vê, ele vive pela fé que ele tem em Deus. As coisas que esperamos, nós fazemos planos, nós planejamos, nós projetamos, desejamos, mas vamos orar e apresentar para o Senhor. Senhor, está aqui o meu projeto, que seja feita conforme a tua vontade, e vamos viver acreditando e lutando por aquilo. E o Senhor vai fazer acontecer conforme for a vontade dele. Isso é viver pela fé. E nós vamos trabalhar em prol disso, acreditando que vai acontecer. Porque nós sabemos que Deus vai ou realizar ou preparar algo melhor para nós. Então, o cristão, ele não vive pelos olhos da carne, ele vive pelos olhos espirituais, ele vive pela fé, não vive pelo que vê. Às vezes você está vendo uma pessoa enferma, uma pessoa muito doente, mas no seu coração você crê na vitória, você crê que essa pessoa vai ser curada. E você ora pela cura, e Deus cura por completo, Deus levanta aquela pessoa. Como muitas vezes você vai orar e Deus fala no seu coração que vai recolher, e Deus te dá a paz, a tranquilidade. Porque quando a gente descansa no Senhor, a gente tem paz, né? Quando tem uma situação turbulenta e a gente ora, a gente busca do Senhor, o Senhor dá uma paz muito grande no nosso coração. É uma paz que a gente não entende, que excede todo entendimento. Ninguém entende. O ser humano é incapaz de entender a paz que Deus nos dá. A gente está num mundo turbulento, cheio de problemas, cheio de situação contrária, mas você está em paz, você está alegre no Senhor, você está louvando o Senhor. Quantas situações complicadas você vive, triste, coração apertado, e você está louvando o Senhor. Às vezes você está louvando e a lágrima está descendo no rosto, mas você está louvando, você tem a alegria de louvar o Senhor, porque você está ali pela fé, você está vivendo pela fé. Isso é fé em Deus. E o Senhor ainda fala que aquele que tem fé nele é galardoador, porque Deus vai te galardoar, Deus vai te entregar uma bênção. Aquele que tem fé em Deus vai receber a bênção. Deus não deixa você
frustrado, quando você muitas vezes está em uma igreja e acaba se entristecendo com alguma situação lá, é com o homem. Você nunca vai se entristecer com Deus. Deus nunca vai te magoar. Deus nunca vai te deixar triste, decepcionado. Deus sempre vai te sustentar, te ajudar, te fortalecer, te alegrar, te dar paz, te dar alegria. Porque esse é o Deus que nós servimos. É um Deus vivo, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que tudo pode. É um Deus que você ora e Ele te responde. É um Deus que está vivo. É um Deus vivo e que tem poder. É um Deus que te ouve. Deus, Ele não está pregado na cruz. Deus, Ele te ouve. Quando você ora, Deus te responde. Deus fala contigo. Amém? Fica com essa palavra, que Deus venha falar no seu coração, que se você tiver necessidade de fé, peça para Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Faça essa oração hoje: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, eu quero viver pelos olhos da fé. Eu quero enxergar essa situação pelos olhos espirituais, eu não quero ver com os meus próprios olhos. Quero ver com os olhos de Deus. Pede para o Senhor. Pede para o Senhor te aumentar a fé no seu coração, para que você venha entender além do que você está vendo e que você venha aprender a esperar no Senhor pela fé e viver um dia após o outro, sabendo que lá na frente você vai encontrar Deus, que Deus está contigo em todo o processo, todo o caminho. Em momento algum Ele te abandonou. Ele está do seu lado. Ele está contigo o tempo todo e te dando vitória. Basta você crer. Você crer. E se a sua fé é pequena, peça para Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim. Aumenta a minha fé. Eu quero te ver. Eu quero te sentir. Eu quero viver coisas extraordinárias no espiritual, que o Senhor vai revelar a ti o que está no oculto e escondido. O Senhor vai aumentar a tua fé. Busca de Deus. Busca isso no dia de hoje. Busca fé. Busca aumentar a sua fé. Peça para Deus aumentar a sua fé no dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe. Tenha essa palavra no seu coração e que o Senhor venha nos ajudar a viver o espiritual, o extraordinário da vida com Ele, porque é maravilhoso viver com Deus. Não tem coisa melhor no mundo, não tem lugar melhor para se estar do que na presença do Senhor. Que Deus possa nos ajudar a chegar num caminho que Ele tem trilhado para nós, que Ele escolheu para nossas vidas. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.